Agradeço você que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia de Cristo Rei. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, os coroinhas. A história do ministério em nossa paróquia está presente desde a fundação. O que é o grande ponto que divide essa história é a questão da organização que vai se ter com a presença do Padre Magno. Antes, na parte desde a fundação, a gente tinha as crianças que queriam servir como coroinhas, muitas vezes incentivadas pelos pais, ou muitas vezes partia delas mesmas, chegava ao padre ou ao ministro da Eucaristia, ou a pessoa que organizava mais ou menos os ensaios e perguntava: eu quero ser coroinha, como é que eu faço? E lá tinha-se essa orientação de como seria. Então, com a chegada do Padre Magno já muda. A gente tem um foco de coroinhas aqui na comunidade do Carmo e a comunidade vai desenvolvendo a ponto de se ter uma organização de formação. Então, a gente procura material, um material para formar, estabelece um período, estabelece faixa etária, estabelece uma coordenação comunitária, estabelece assessoria, justamente para organizar, para melhor assistir aqueles que se interessavam em ser coroinha. E aí, como vimos que funcionou muito bem e que as coisas estavam andando na comunidade do Carmo, assim como os discípulos, quisemos anunciar isso para todos. Não privatizamos isso, não privamos isso só para nós. Não, a experiência foi boa, vamos ficar com isso só para nós. Não. A gente foi até as outras comunidades para também ensinar a organizar dessa forma. E eu me recordo que tinha algumas comunidades que até tinham coroinhas. E aí eles também nos receberam de braços abertos, concordaram na forma de organização, e o ministério na paróquia só foi crescendo. E aí tivemos a pandemia. Com a pandemia eu tive alguns problemas de saúde e precisei me afastar do ministério. Com esse afastamento meu, mais as medidas sanitárias, que acabaram inviabilizando a questão dos meninos estarem servindo, o ministério acabou esfriando. Então a gente não teve missas com os coroinhas, tiveram algumas missas, mas quem servia era o padre, e os ministros só subiam mesmo no altar para distribuir a comunhão, pegar as ângulos para distribuir a comunhão. E foi esse o período da pandemia, pelo menos aquilo que se refere às coroinhas. No pós-pandemia, já nesse reacendimento dessa chama em servir, eu fui convidado pela minha comunidade novamente a tomar posse daquele cargo que eu já ocupava antes da pandemia, o de coordenador paroquial. Então, com o auxílio de todos da minha equipe, a gente conseguiu pouco a pouco fazer voltar aquilo que a gente tinha antes da pandemia. Claro que vários coroinhas saíram, mas vários também entraram, E aí conseguimos fazer essa volta. E isso foi muito positivo para a nossa paróquia. Hoje a gente tem todas as comunidades assistidas com a graça de Deus, E temos uma organização com relação à formação, à coordenação, hierarquia, tudo isso hoje é muito bem estruturado. E agora, já terminando, eu faço o convite para você permanecer comigo no próximo vídeo, que aí eu vou falar como é ser coroinha em nossa paróquia.